E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço eh, debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Jeroa, irmão de Joabe, e outro terço debaixo eh, da mão de Itai, o Geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém, o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás de 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: O que é bem parecer aos vossos olhos, e de farei. E o rei se pôs da banda da porta de todo o povo, saiu em setentas em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20 mil, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra. E, for, e for, forcoso, forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abissai, e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão, ainda que proferisse mentira com risco de vida da minha vida. Nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo, no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha
tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até aos dias de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: Deixe-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas. Porém, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a uma é, cuxita: vai tu, e disse ao rei o que viste, e a cochita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cochita. E disse Joabe: Vai, para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou os cochitas. E Davi estava sentado entre as duas portas, e as sentinelas subiu ao terraço da porta junto ao muro. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e eu disse ao rei: Se vem só há novas em sua boca, e vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou é, ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é um homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: Paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem Absalão. E disse a Aimaas: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui, e virou-se e parou. E eis que vinha o coxita e disse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao coxita: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o coxita: Seja como aquele jovem, o inimigo do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que ele morrera por ti, Absalão, meu filho. Meu filho.